Olá pessoal, aula de matemática com o professor Beto Lopes. Vamos hoje dar sequência ao assunto estudado na aula anterior, onde nós estudamos medidas de superfície, tá? E na aula de hoje nós vamos estar respondendo algumas atividades. A aula passada foi muito de explanação do conteúdo, conceituação, tá? Hoje vamos estar respondendo algumas atividades aqui, alguns exemplos, tá? Para dar esse embasamento maior ainda, uma explicação complementar em relação ao assunto. Não teremos hoje assim, atividades direcionadas para você, aluno. Na próxima semana que eu estarei, certo? Passando aí algumas atividades. Então, cada aluno deve ficar bem atento à explicação, deve acompanhar o passo a passo, porque quando eu passar a atividade, você vai sim conseguir responder, tá certo? Então, na aula passada, já apresentei aqui a planta de uma casa como uma aplicação desse conteúdo. Peço que acompanhe o livro didático aí na unidade 7, lá tem todo esse conteúdo que está sendo aqui apresentado. E hoje eu vou responder o cálculo da medida de superfície de cada um desses quadriláteros, né? Retângulo, calcular a área de um retângulo, de um quadrado, de um losango, de um trapézio e também de um paralelogramo. Então vejamos o seguinte, temos aqui uma figura, certo? Que é um retângulo e a questão pede qual a área do retângulo a seguir. Então, qual a área que esse retângulo ocupa, tá? Então, nós sabemos da aula passada que a área de um retângulo, chama assim, a área do retângulo, um A é a base dele vezes a altura, certo? A base, essa medida aqui, certo? E a altura, essa medida aqui. Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos ver quanto mede a base dele. Temos aqui a representação. Cada espaçozinho desse é 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Certo? Vezes a altura. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros. Logo, a área de um retângulo que é base vezes altura, 6 vezes 5, 30. Como a unidade é centímetro, centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Então tá aí, ó, a área desse retângulo, 30 centímetros quadrados. Tranquilo? E agora, qual a área do quadrado a seguir? Então, agora está falando de um quadrado. Então, a área de um quadrado, que um quadrado, como nós sabemos, é um caso particular de retângulo. Ele é um retângulo, de certa forma, tá? É base vezes altura, né? Então, base também vezes a altura. O que acontece é que como a base é igual à altura, por ser um quadrado, é o mesmo que base ao quadrado ou L ao quadrado. É a mesma coisa, certo? Então, nós temos aqui, ó, quanto mede? 1, 2, 3. 3. Vezes, como é o quadrado, aqui também é 3. Então, a área vai ser igual a 3 vezes 3, 9. 9 o que? Centímetro. A unidade que tiver ao quadrado, quando se falar de área. Então, 9 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Se você vir aqui contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem exatamente 9. É o que você comprovou aqui, tá? E agora, qual a área do paralelogramo a seguir? Nós sabemos também da aula passada
que um paralelogramo você pode transformar ele em um retângulo, certo? E a área de um retângulo nós já sabemos, fizemos há pouco tempo, que é base vezes a altura. Então, qual é a base aqui? 6 e a altura 2. Então a área aqui vai ser igual 6 vezes 2, 12. A unidade, ó, metro. Então metros ao quadrado. Bem simples. Aí, ó. E se for um losango, qual a área do losango a seguir? O que que nós sabemos do losango? A área do losango, você tem no material da outra aula, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Né? O que nós queremos é a metade dessa figura toda aqui, se for considerar um retângulo. Então nós vamos ter o seguinte: diagonal maior aqui é 6, vezes a diagonal menor 4, que divide isso aí por 2. Logo a área vai ser igual 6 vezes 4, 24. Ao dividir por 2, nossa área vai ser igual a 12 unidades ao quadrado. Unidade ao quadrado. Se for metro, metro ao quadrado. Se for centímetro, centímetro ao quadrado. Tá bom? E agora, trapézio. Tá? Qual a área do trapézio a seguir? Então, o que nós sabemos da área de trapézio que nós estudamos na nossa última aula? Nós sabemos que a área de um trapézio é igual a base maior, desculpa pelo M feio, mais a base menor, isso aqui vezes a altura, tudo sobre 2. Sobre 2, porque quando você junta a base maior com a base menor e a altura, você está considerando 2 trapézios. Nós queremos só um, na verdade, então por isso divide por 2. Então nós temos, nesse caso aqui, ó, a base maior 10 mais a base menor 5, isso entre parênteses, vezes a altura 6, divide por 2. Então como vai ficar essa área aí? 10 vezes 5, 15. Aí fica 15 vezes 6, que é o vezes, que tá, ficou muito apagadinho, dividido por 2. Então vai ser, nossa área vai ser 15 vezes 6, vai dar 90, tá? Dividido por 2. Então a nossa área vai ser igual a 45 centímetros ao quadrado, gente. Tá aí, ó. Ok? Então, viu só como é fácil responder. Esse assunto que nós estamos trabalhando é para você conhecer essas figuras, identificar cada uma delas e também ser capaz de encontrar, né, a superfície que ocupa essa parte aqui da geometria plana. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo. Fico à disposição nesse horário que você já tem. Cada um pode assistir vídeo no YouTube, acesse o nosso canal na escola, tá? E acompanhe no seu livro. Esse material tem no livro de vocês. Não se esqueça que, para a segurança de todos, fique em casa. Um forte abraço e até uma próxima aula.